Domingo passado nós começamos uma série nova, que é Pátria Amada Brasil. E começamos com um tema bastante pertinente, que foi a justiça, né? Essa foi a meditação, a reflexão de domingo passado. Me coube hoje o tema cidadania. Quando eu morei na Europa 11 anos, um ano na Holanda e 10 anos na Áustria. Eu me considero uma pessoa que não é alienada, desde pequeno. Meu primeiro contato assim com, vamos dizer, país, nação, que acontece fora de casa, e referências outras do que meu pai, minha mãe, meu avô, meus primos e tios, foi que eu me lembro quando eu tinha 4 anos, e a minha mãe, que gostava de costurar, ela estava chorando na máquina de costura, chorando, trabalhando e chorando, à tarde. E aí eu perguntei para ela aos 4 anos, mamãe, por que você está chorando? E ela disse, o Getúlio morreu. Foi o meu primeiro contato com algo assim, fora do meu universo menor de casa e da família. Eu tomei contato que havia uma realidade fora de casa, fora da família. Existia algo como país, presidente, e alguém que, no caso, de uma forma violenta, tirou a sua própria vida. Eu não pude elaborar isso naquela época, como eu elaborei depois, mas foi o primeiro contato com essa noção de que havia algo público, maior do que simplesmente a célula familiar. E algo que impactava a vida da minha família, especialmente ao ver que tinha causado na minha mãe uma tristeza, uma preocupação especial. Eu sempre gostei de ler, lia, eu entendia que era importante a gente ficar por dentro do que estava acontecendo. Sempre me interessei por política internacional. E como eu era jovem, adolescente jovem, nos anos 60, isso me interessava sobremaneira, tanto a questão interna como a questão externa. Me lembro de uma tristeza, uma decepção tremenda quando as tropas russas invadiram, em 67, a capital da Tchecoslováquia, chamada Primavera de Praga, na realidade terminou rápido. E eu me lembro como aquilo me impactou, com 17 anos. Eu fiquei triste, fiquei chocado, como é que pode a gente viver num mundo assim, onde as pessoas e as nações lidam com as outras de uma forma tão truculenta e tão impositiva. E assim eu fui crescendo dessa forma, mas não foi até que eu cheguei na Holanda, e morei lá um ano, que percebi que na televisão estatal holandesa havia documentários de 1 hora acerca do desmatamento. Isso, estamos falando de... quando é que foi isso? 1985. Havia documentários de 1 hora acerca do desmatamento na Amazônia. Violência nas ruas das grandes cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, com detalhes de informação, de dados, de entrevistas, de estudo aprofundado, público, lá fora. Coisas que eu não lia nos jornais e nas revistas aqui do Brasil. Pelo menos eu percebi que eu estava realmente alienado da situação do meu país. E que eu fui me dar conta quando eu estava morando fora dele, porque fora dele eu encontrei mais interesse sobre as questões complexas brasileiras do que o que eu tinha encontrado ou chamado a minha atenção aqui dentro. Provavelmente eu fazia parte, embora me considerasse assim muito ligado, na realidade eu me dei conta que eu fazia parte daquela grande maioria da classe média silenciosa e bastante alienada, embora eu não me considerasse assim. Porque o nível de informação e muito mais, o nível de engajamento meu era praticamente igual a 0. Depois, quando eu morei na Áustria, alguns anos mais tarde, eu me lembro um dia que a gente estava andando na rua, nós morávamos numa parte da cidade que não havia muito estrangeiro, a gente tinha escolhido viver no meio do povo, no lugar onde todos os estrangeiros moravam, a gente queria ter uma experiência cultural de imersão, tanto quanto possível, forte. E aí, por causa disso, naquele lugarzinho ali no fim da cidade, na fronteira da cidade, todo mundo sabia que tinha uma família de brasileiros morando ali.
A gente fazia compras ali, as crianças estudavam por ali, os nossos vizinhos todos sabiam que nós éramos estrangeiros, sabiam que nós éramos brasileiros. Eu nunca me esqueço um dia, voltando da padaria, algum lugar que eu fui fazer uma compra ali no bairro, da esquina, alguém me parou na rua que eu não conhecia e me disse, simplesmente do nada, né, em alemão, obviamente, escuta, você não é brasileiro? Eu falei, sou. Como é que vocês não fazem nada? Falei, como assim? É exatamente naquela época em que havia a matança dos meninos de rua. Vocês se lembram dessa época no Brasil? Que, do nada, começaram a matar esses meninos de rua. Em tudo quanto é canto. Assim, realmente violência contra a criança na rua. E essa pessoa que eu não conhecia me parou na rua, porque sabendo que eu era brasileiro, queria entender como é que isso podia acontecer aqui e continuar acontecendo, e ninguém reclamava, o povo não se levantava, ninguém fazia nada e a coisa continuava. Isso aconteceu no final dos anos 80, quando a gente foi para lá. Eu me dei conta que, na realidade, a cidadania no Brasil é uma construção muito atrasada, muito devagar. Nossa abolição da escravatura foi uma canetada que, na realidade, não produziu reflexão acerca do que significa sair de um estado de escravidão. Não produziu uma transformação de dentro para fora. Foi simplesmente uma assinatura. Mas não houve um processo em que os interessados se mobilizaram, tiveram direito, tiveram voz, começaram a participar da sociedade de uma maneira inclusive, como todo o resto da sociedade, que não era a maioria, vivia. Ou seja, nós ainda estamos trabalhando no nosso país questões que já deviam ter sido trabalhadas há muito tempo, mas essa é a nossa realidade. Então, quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de algo que se tornou muito na agenda de todo mundo, das empresas, dos políticos, das famílias, das escolas. Hoje a gente fala disso. Que bom! Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E eu não pretendo dar uma aula de sociologia aqui, nem de ciência política, não é o caso, não é a minha área, eu sou curioso, eu gosto de ler, e li muito essa semana sobre isso. Foi muito bom. Mas eu tenho alguns pensamentos que eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro é que essa ideia de cidadão ela não é nova. A gente encontra isso já na Grécia Antiga. Por exemplo, Aristóteles fez duas perguntas no livro sobre política, o livro terceiro. Quem é o cidadão? E ele define o cidadão como aquele que é titular de um poder público não limitado e que participa de modo estável do poder de decisão coletiva. Mas aí ele tem uma segunda pergunta que ele faz: quem deve ou pode ser chamado de cidadão? E aí a resposta que ele dá, então, é que um pequeno grupo de homens. E da cidadania estão excluídos os que viviam do próprio trabalho, ou seja, aqueles que precisavam trabalhar, né, para ter recurso, não os que já tinham, não precisavam trabalhar, as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Esses não eram, na definição de Aristóteles, cidadãos. O próprio Aristóteles, num outro lugar, escreveu que um homem sem cidade, sem cidadania, não é propriamente um homem, mas ou um deus, ou um animal, ou uma coisa animada, como é o escravo. Esse é o conceito aristotélico de cidadão. Em outras palavras, a gente já vê nessa primeira construção do conceito de cidadania, lá na Grécia Antiga, que a cidadania é uma prerrogativa ligada ou exclusiva, ligada a pessoas consideradas livres, que era um grupo pequeno de pessoas. Mas foi na sociedade romana que esse conceito foi mais desenvolvido e mais elaborado, na Civitas Romana. Ali na Civitas Romana era considerado cidadão aqueles que eram os indigenatos, ou seja, os da terra. E isso os distinguia dos estrangeiros, dando-lhes alguns privilégios, como, por exemplo, constituir família, ter servos e libertá-los, e na questão da libertação,
o cidadão podia conceder cidadania a um escravo que ele libertasse, contrair obrigações, votar decidindo sobre paz, sobre guerra, votar escolhendo magistrados e ser votado também para a magistratura. Agora, com o passar do tempo, essa ideia da cidadania, no sentido estrito da pessoa da terra, do indígena, do indigenato, né, foi perdendo essa força. Essa ligação com o solo e com o sangue, que determina a quem que eu pertenço. Se eu pertenço aqui, eu posso estar vivendo aqui, mas eu não sou cidadão porque eu não sou da terra, eu não nasci aqui, meus pais não são daqui, então eu não sou cidadão. Isso foi perdendo força com o tempo, inclusive no próprio Império Romano. De tal maneira que o conceito da cidadania foi sendo construído e modificado e ampliado, e aos poucos foi ganhando um sentido de identidade social politizada. Eu estou correndo pela história, mas vale a gente pelo menos mencionar aqui a época medieval, a burguesia, o surgimento da burguesia, as pessoas que começaram a produzir riqueza pela sua capacidade de trabalho, e isso lhes deu direitos, né? O indivíduo começou a ter valor pelo que ele fazia, pelas posses que ele conseguiu juntar, e foi ampliando esse significado cada vez mais. Na Revolução Francesa, então, a gente tem, nessa época, mais do que tudo, a ideia do cidadão como alguém que conquista direitos e a ideia do Estado-nação. Tudo isso começa a surgir, e aí há uma evolução, pouco a pouco, nesse conceito de cidadania. Agora, rapidamente, cidadania é uma dinâmica, nessa evolução da cidadania, sempre é uma dinâmica que inclui inclusão e exclusão. Quando a gente viu essa época, esse conceito mais primário, primitivo, de pertencer, né, da ligação de solo, de terra, de sangue, quem não é, está fora. O estrangeiro não é cidadão. Então você inclui uns, mas exclui outros. No sentido da cidadania enquanto exercício da individualidade, da nação-estado, dos direitos e deveres comuns, de participar das decisões do governo, enfim, tudo isso, na realidade, isso pressupõe que eu tenho direitos, e muitas vezes esses meus direitos eu reclamo para mim, e eu não estou tão preocupado com os direitos alheios. Mas esse conceito foi mudando com o tempo, porque ficou cada vez mais claro de que você não pode só exigir os seus direitos, porque outros têm direitos semelhantes. Então, começou a haver uma negociação, né? A sociedade começou a trabalhar com conflitos e negociações, e assim o conceito de cidadania foi crescendo e se expandindo até hoje. A gente pode dizer, cidadania é uma agenda de grupos que declaram e defendem a sua diferença. Vivem reconhecendo, declarando as suas diferenças próprias, e eles juntos compõem, então, esse caldo da cidadania, que é muito complexo e ainda está em evolução. Agora, na Bíblia, a gente só encontra a palavra cidadania, especialmente aqui no Novo Testamento. Há uma menção também nos Apócrifos, em Macabeus, na Septuaginta, mas no Novo Testamento, a única vez que aparece a palavra cidadania está em Filipenses capítulo 3. E ela é interessante, essa ocorrência. Capítulo 3 é aquele capítulo que Paulo diz que eu prossigo para o alvo, que eu considerei tudo como perda para ser achado em Cristo. E ele está exaltando e elevando a sua condição de estar em Cristo, dessa vocação sublime, celestial, né, que Cristo conquistou para ele. Então esse é o contexto aqui, mas quando chega no versículo 17, ele tem uma palavra de alerta, de cautela, de exortação, dizendo o seguinte, 3,17, Filipenses. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E aí ele diz, o destino deles é a perdição.
O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, e aí está a ocorrência, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Para aí. A única menção de cidadania no Novo Testamento, e por assim dizer, nas Escrituras, é essa, específica, que fala da nossa cidadania. E diz que ela está nos céus. A palavra aí significa mais o lugar no qual você tem o direito de ser chamado cidadão. Ou seja, está falando do estado, ou da comunidade, ou do local no qual você é cidadão. E está dizendo que nós somos, o nosso direito de cidadania, o lugar onde a gente pode ser chamado de cidadão, é o céu. Ora, como é que a gente vai falar de cidadania no contexto do Brasil ou da nossa vida aqui na Terra, se um texto bíblico já diz para a gente olhar e nos dirigir e mirar e valorizar aquele aspecto da cidadania que, inclusive, não tem nada a ver com a Terra, né? Ele até faz um contraste, o destino deles só pensam nas coisas terrenas. Mas nós, a nossa cidadania, está nos céus. E a gente espera ansiosamente o Salvador. Isso tem produzido na igreja cristã uma dificuldade, uma confusão. E é uma confusão que a gente tem tido que encarar e endereçar nas últimas décadas. Porque nós somos pessoas do nosso tempo. E nós estamos discutindo as questões ligadas à cidadania aqui e agora. Nós sofremos as dificuldades de uma sociedade que não é cidadã, que quer ser cidadã. Todos nós. Quantos aqui já foram assaltados? Levanta a mão. Eu acho que a maioria. E eu não vou entrar em outras perguntas, mas eu poderia fazer outras. Essa é a nossa realidade. E nós temos que lidar com elas. E nós não lidamos com essa realidade apenas esperando Jesus voltar. Sabendo que nossa cidadania está nos céus, porque aí nós vivemos na terra. E nós não ficamos trancados em casa, lendo a Bíblia e orando 24 horas por dia. A gente precisa sair para comprar, né? O filho precisa ir para a escola, você precisa trabalhar, ganhar seu dinheiro. Quer dizer, nós estamos fazendo o que todo mundo faz. Nós somos parte dessa realidade da terra. E é por isso que, às vezes, tem surgido uma certa confusão acerca dessa questão da cidadania que eu gostaria de tentar esclarecer um pouquinho. Primeiro, um dos conceitos que tem surgido, ou seja, é bem antigo, é essa ideia da cidadania dupla. É o mesmo. Uso uma frase, de vez em quando, que o cidadão do céu tem que ser o melhor cidadão da terra. Eu já falei isso várias vezes. Mas essa semana, pensando nesse tema, lendo as Escrituras e meditando, eu falando desse jeito, dá a impressão de que eu estou falando de uma dupla cidadania. É que eu sou cidadão da terra e, ao mesmo tempo, cidadão do céu. O que acontece com esse tipo de conceito? Acontece que isso tende a formar dentro de nós uma divisão. Certos aspectos da nossa vida espiritual, a gente foca e dedica e pensa no céu, no futuro, etc. Mas no dia a dia a gente desliga o canal do céu e liga o canal da terra, porque afinal eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver e tal. Enfim, como se isso aqui então é um departamento diferente daquele outro. E nós vivemos dessa forma. Esse é um conceito muito ruim. Porque produz, muitas vezes, cidadãos esquizofrênicos, pessoas que não sabem se estão lá ou se estão aqui. E, na realidade, nós estamos aqui, e a gente sabe das Escrituras que a nossa pátria está no céu, a gente ora, vem o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá no céu. Nós sabemos que Jesus disse o reino de Deus já chegou, mas num certo sentido ele ainda não é plenamente instaurado entre nós. Ele chegou no aspecto espiritual, ele chegou no sentido da influência do Evangelho, ele chegou no sentido da transformação como um fermento que é jogado na massa, mas ele ainda não chegou na sua plenitude. Nós aguardamos isso. Isso é o que as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ensinam. Então, essa ideia do duplo cidadão, às vezes, cria em nós uma divisão e a gente não sabe como juntar as coisas. Uma outra ideia é o que eu talvez pudesse chamar de cidadania guerreira. Eu lutei um pouquinho que palavra que eu vou escolher. A ideia justamente é que nós estamos em conflito, sempre brigando. Como cidadãos dos céus, nós não pertencemos à terra. E que então a gente olha para tudo que tem a ver com terra, com mundo, como algo ruim. E a gente está meio que numa batalha contra a carne e contra sangue. E a Bíblia diz que não é por aí. Nossa batalha não é contra gente, contra carne, contra sangue. Não é contra a presidenta. Não é contra o deputado XYZ. Nós não estamos brigando com ninguém. Não é essa a nossa guerra. Nós fazemos parte dessa realidade. Nós temos que viver dentro dela. Então, essa postura de beligerância, de nós e eles, dentro e fora, não é algo que produz algo positivo. Não dá resultado bom. Nos aliena, nos afasta, nos torna arrogantes, nos torna nós projetamos como se fôssemos os donos da verdade, melhores do que os outros. E, bem nessa linha, eu podia já evoluir, já comecei a falar sobre isso, é um tipo de cidadania hierárquica, que reconhece que as duas cidadanias existem, mas que a principal é a do céu. Então, isso aqui produz essa superioridade. E eu olho para a terra e olho para o mundo assim, coitado do mundo, coitado da terra, vai todo mundo destruir, vai ter novos céus, nova terra, vai pegar fogo mesmo. Então vamos aqui, vamos ver, está na hora? Não, está demorando. Porque o que importa mesmo é o que vem depois. E a gente então meio que desliga da realidade, a não ser para reclamar, para dizer que está mal, que o governo não faz isso, que está faltando aquilo, que tal, que a conta está cara, que a gasolina vai subir. Aí a gente entra na realidade para reclamar. Mas nós estamos acima delas, porque afinal somos cidadãos do céu. Eu gostaria de levar a nossa atenção para um outro conceito, que é a cidadania encarnada. E é aquilo que nós encontramos no modelo de Jesus Cristo, e eu vou voltar para ele daqui a pouco. Jesus é Deus. Ele morava no céu. Ele não precisava ter saído da glória. Na concepção cristã, na revelação do Novo Testamento, nós entendemos que Cristo veio ao mundo enviado pelo Pai, para revelar o Pai. Ele fez a exegese do Pai. Mas mais do que isso, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, diz que ele armou a tenda entre nós. Ele habitou, ou seja, armou a sua barraca, a sua tenda entre nós. E mais do que isso, ele não veio numa aparência, ele não veio como um espírito desencarnado, ele se encarnou, carne e osso, teve fome, teve dor, teve sangue que correu dele, foi maltratado, ouviu palavrão e insulto. Ele passou por tudo que um ser humano passa. Ele se encarnou. E ele é um cidadão do céu, por excelência. Ele é o cidadão universal, ele é o criador de todas as coisas como Deus. E, no entanto, ele deixa a glória para invadir a realidade da terra, do mundo, da humanidade. E ele invade isso de uma forma pessoal. Se torna ser humano. Então, para Jesus, para o Filho de Deus, ou a segunda pessoa da Trindade, como quiserem dizer, a cidadania celestial determinou a consequência dele ser quem ele é e amar o mundo como ele amou, foi que ele veio se tornar um cidadão da terra. É uma cidadania que encarna
a realidade da terra e vive nela plenamente. Porque foi isso que Jesus fez. Ele viveu nesse mundo plenamente. Ele se deu totalmente. Ele se relacionou completamente. Ele estava aqui 100%. Ele nunca perdeu os olhos da eternidade. Nunca deixou de ter comunhão com o Pai. Nós vamos voltar lá. Mas esse é o tipo de cidadania que nós precisamos resgatar. Então a grande pergunta, e eu não vou respondê-la, eu gosto de levantar a pergunta para depois a gente poder continuar discutindo, e é um grande assunto para os pequenos grupos essa semana continuarem conversando. Como deveria ser a inserção cidadã da igreja? Ou melhor, podíamos fazer a pergunta, o que significa ser uma igreja cidadã? Não tem como a gente escapar de duas vertentes, ou dois eixos. O primeiro eixo é qual é a nossa postura em relação ao Estado. Nós fazemos parte de uma nação-Estado. Qual é a nossa postura? E eu me lembrei de alguns exemplos bíblicos. O primeiro deles é alguém que influenciou o Estado do lado de dentro, que foi Daniel. Daniel foi levado como exilado, cativo, quando Nabucodonosor invadiu Judá e Jerusalém. Daniel, então, foi para lá. E Daniel atravessou, na realidade, pelo menos contemporâneo de 4 reis ou imperadores diferentes e de etnias diferentes. Babilônio, um persa e um medo, que é o Ciro, o Dario, que era Medo. Então, não era de dar medo também, mas ele era Medo da Média. Pérsia e Média eram nações vizinhas e depois praticamente meio que fundiram em termos políticos. Mas Daniel, lá dentro, ainda que fosse um escravo cativo qualificado, culto, como depois ele veio ser conhecido dessa forma, e muito sábio, ele teve a possibilidade de, como um funcionário, influenciar muita coisa. Deus o usou para revelar sonhos, para inclusive, Deus trazer palavras de castigo, de exortação, de julgamento, de condenação, como também palavras de restauração para pessoas que não tinham esse relacionamento com Deus que Daniel tinha. Ele foi alguém que influenciou lá dentro. Nós precisamos disso também hoje. E alguns dos nossos irmãos e irmãs hoje estão em posição de autoridade constituída. Fazem parte do governo em alguma instância, menor ou maior. E essa é uma maneira de influenciar. E, às vezes, a gente já generaliza todos os políticos, ou todo mundo que está em algum lugar de autoridade constituída, como corrupto ou corruptível. Então, essa é uma postura que não é positiva e não ajuda muito, porque a gente já parte de uma posição de desconfiança e de falta de apoio. Existe o outro lado. Claro que existe. Eu não preciso falar dele, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Né? O uso da máquina do poder de pessoas que se dizem cristãos e se dizem seguidores de Jesus, para fins que, na realidade, não são do reino de Deus. Isso está acontecendo o tempo todo, não é novidade. Não é novidade. Às vezes a forma é diferente, a pessoa é diferente, o jeito é diferente, o tema é diferente, mas isso sempre houve. E vai continuar. Mas nem por isso a gente tem que esquecer que Deus coloca pessoas onde que Ele quer. As vocações são as mais variadas. E essa é uma maneira de influenciar, sim, de se relacionar com o Estado e ter uma influência cidadã dentro da máquina administrativa do governo. Se ninguém que ama a Deus e que é sério e segue a Jesus está lá, não vai haver esse tipo de testemunho, esse tipo de influência. Há muita gente ética, há muita gente séria lá. Me refiro do papel cidadão da igreja. E essa é uma maneira. Então nós temos que orar por isso. E quando nós percebemos jovens, ou até adultos jovens, ou gente que a gente percebe que tem integridade e tem uma vocação política,
Talvez seja o caso de ajudar essa pessoa a ter uma formação sólida, uma formação séria, discipular essa pessoa para que ela seja séria com Deus em primeiro lugar, conhecedora das Escrituras, para enviá-la como igreja. E, olha, vamos orar para você ser uma influência lá. Não quer dizer representar os nossos interesses lá. Porque naquela posição, ele é alguém que está lá para o país. Ele está lá porque Deus deu para ele a possibilidade de ser um representante, toda autoridade vem de Deus, e ele está lá para cuidar do bem comum. Não necessariamente para fazer o que os crentes querem. E essa é uma outra complicação. Porque a nossa tendência é ser muito doméstico na nossa visão das coisas. É ser muito etnocêntrico, que a gente podia dizer assim. A gente olha da nossa perspectiva e não tem muita paciência ou entendimento, às vezes, o todo. Eu não estou dizendo vocês são esclarecidos, eu estou generalizando, mas até isso talvez não seja muito justo. Mas estou tentando pintar um quadro. No caso de Paulo, ele é alguém que influenciou o apóstolo pelo lado de fora. Na realidade, no chamado dele, Deus já falou, eu vou colocar você diante de autoridades. Você vai me representar. E ele representou. Foi Jesus quem disse, vocês vão ser levados diante de reis, de magistrados, de governadores. Mas não se preocupem, porque naquela hora Deus vai dizer para vocês o que vocês têm que falar. Vocês vão ser inspirados, se estiverem naquela posição, por causa da fé, por causa de um posicionamento íntegro, pode deixar que eu vou estar lá com vocês, vão ter apoio total do alto. Essa é a promessa. Então, às vezes, Paulo que estava lá de fora, ele foi chamado, mas chamado assim, porque ele começou a incomodar. E aí, incomodou tanto que ele foi preso. E quando ele foi torturado junto com Silas em Filipos, ele não engoliu. Ele falou, peraí, eu sou um cidadão romano e eu tenho direitos como cidadão. Vocês pensam que simplesmente podem abrir a porta da cadeia, depois de a gente passar uma noite aqui e ter apanhado para chuchu, e a gente cantou a noite toda? Eu sei, você pode pensar que não doeu nada, doeu. Mas é que Deus é maior, né? E Ele nos capacita. Mas você não vai abrir a porta da cadeia e dizer tchau, vai em paz e... Não, chama os caras aí. Eu vou querer uma explicação, porque não é assim que deve ser tratado o cidadão romano tem direitos, isso não pode acontecer. E as autoridades ficaram assustadas, porque não sabiam que Paulo era cidadão romano. E vieram, e ele era por direito de nascença. E vieram e se desculparam, pediram para ele não contar nada. Olha, por favor, foi um engano e tal, pá. Então, às vezes, no nosso intercâmbio, na nossa interface com o governo, com autoridades, a gente vai ter que agir como cidadão. E fazer valer, no sentido, reclamar os direitos que nós temos como cidadão. Isso não é menos cristão. E é isso que a gente precisa entender. Porque, às vezes, a gente tem a ideia de que o cristão é alguém que não tem nenhum direito, não reclama, não fala nada, ele só está pensando no galardão eterno e aqui na terra, pode bater, bate mais um pouco. Às vezes é assim que tem que ser, mas não todas as vezes. Tem um contexto para aquilo que Jesus falou, que não é necessariamente essa banalização daquela passagem preciosa de Jesus, que avisou que nós íamos ter aflição. E que nós devíamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Mas isso não significa que nós abrimos mão dos direitos que são universais e que são nossos como cidadãos. Então, às vezes, nós vamos ter que usar esses direitos como cristãos. E Paulo usou esse direito, pediu para ser julgado pelo tribunal de César, e ele passou por todas as instâncias porque teve esse direito de um julgamento de acordo com a lei. E não ficou simplesmente na mão daqueles que, num sentido local, o estavam acusando. Bom, a outra experiência que eu tive, que me marcou muito, quando eu fui para a Europa no final dos anos 80, justamente naquela fase em que a cortina de ferro, o muro estava caindo. E eu me lembro, no mês de dezembro de 89, a gente ficava com os olhos grudados na televisão, porque estava acontecendo algo na Romênia que ninguém imaginava que podia acontecer.
E 24 horas a gente ficava grudado na televisão. Porque a Romênia era o país onde eu entrava e saía, trabalhava lá, no tempo do comunismo, e a gente convivia com as pessoas. Meu trabalho, vocês já sabem, era de treinar, facilitar grupos de pastores e leigos, líderes leigos de comunidades cristãs, de uma forma secreta. Não era uma coisa oficial, aberta. Mas a gente sabia o que aquele povo via. Eu entrava nas lojas, eu via as filas para pegar um tabletinho de manteiga. Eu andei lá dentro. Então, o que estava acontecendo no final do ano, em 89, deixava todo mundo assim, com o olho arregalado e grudado na televisão. E, na realidade, a revolução da Romênia aconteceu facilitada por cristãos evangélicos, batistas húngaros, aliás, reformados húngaros, Igreja Reformada Húngara. Um pastor, que era um dos poucos que levantava a voz contra o regime do Nicolae Ceausescu e a Helena Ceausescu, que era pior do que o marido, era chefe da Securitate. E esse pastor, Lalo Tőkés, ele era muito querido e era um daqueles que estava sempre denunciando do púlpito os excessos, a violência e a falta de impunidade e de legalidade das ações do governo do ditador. E aí, então, foi expedida uma ordem para eles ir para prisão domiciliar no interior, uma cidade do interior. Timișoara é uma cidade grande do oeste, na Transilvânia, do oeste da Romênia, quase fronteira com a Hungria. E, então, foi se aproximando o dia em que ele ia ser transportado para essa prisão domiciliar, e numa determinada noite, na véspera, essa notícia correu, os membros da igreja fizeram um círculo humano em volta da casa pastoral. E fecharam a entrada da casa pastoral, na rua, fizeram um círculo para impedir que a polícia, que as forças viessem pegar o pastor e levar para uma prisão domiciliar fora da cidade. E aquele movimento espontâneo, né, ele chegou à janela, conversou, vão embora, não façam isso, vocês correm perigo, não, nós não vamos sair daqui, nós não vamos sair daqui. E isso foi atraindo gente, e aquele grupo foi crescendo, e nós estamos falando de dezembro, é inverno, frio, úmido, não estava nevando, e o pessoal dá graças a Deus que não estava nevando, porque senão seria muito complicado. Não estava nevando aqueles dias, mas estava frio, estava úmido, e todo mundo na rua. E ninguém foi embora de noite, fizeram vigília ali em volta da casa pastoral. E aquela vigília cresceu, mais gente começou a vir. O que está acontecendo? Quem que está? Por que estão aí e tal? E mais gente começou a vir, E um movimento que começou de uma igreja para proteger um pastor, virou um movimento da cidade. Essa foto foi tirada do balcão da ópera de Timișoara, e lá no fundo, se você olhar bem, a Catedral Ortodoxa, lá no fundo da praça. Não deu para colocar a foto inteira aí, mas dos dois lados, no sentido horizontal, está cheio de gente. Quando a notícia se espalhou pela Romênia, de que Timișoara, a revolução tinha começado em Timișoara, isso causou coragem nas outras grandes cidades. E Bucareste, Oradea, Cluj, Napoca, cidade universitária e outras. Brașov e outras cidades da Romênia. E aquele movimento foi crescendo e chegou na capital, e a história diz, eu tenho uma cópia desse jornal, que finalmente o casal foi pego, né? Eles tentaram fugir, fizeram uma manifestação e foram vaiados pela primeira vez na vida, em frente ao palácio. O helicóptero que eles fugiram de cima tinha pouco combustível, eles tiveram que parar não muito longe da capital. Aí tinha uma guarnição do exército, e eles se comunicaram com a capital, mas nessa altura já havia uma articulação para derrubá-los. Eles já ficaram presos, foram julgados sumariamente e executados. Eu me lembro de ter comprado esse jornal da Romênia, no dia 25, está lá, no dia do Natal morreu o anticristo. Esse é o título, a chamada desse jornal, que foi publicado no dia 25 de dezembro. O jornal se chamava Romania Libera, que é Romênia Livre. Então, é interessante porque nesse momento em que o povo estava lá e ficou uns 4 ou 5 dias na praça, dia e noite, e eu conversei com pastores e crentes, pessoas das igrejas, porque foi um movimento popular. E, conversando um mês depois, eu entrei lá e pude
conversar com as pessoas que viveram, amigos que eu tinha lá, e foi, para mim, algo diferente poder conversar com um pastor, por exemplo, um colega, que falava como cidadão, cujos olhos brilhavam, o coração palpitava de falar da experiência de estar na praça com o povo, e como aquele povo todo orou, como os pastores puderam subir naquela bancada, como também os sacerdotes e outros, e orar com o povo. O pastor da segunda igreja, da principal, terceira igreja batista lá da cidade, quando orou, o povo todo se ajoelhou na praça. Quer dizer, o que aconteceu naquela hora? Quem era cidadão do céu e cidadão da terra? Havia apenas uma cidadania. Era todo mundo povo. E os cristãos estavam tão engajados em esperar, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Normalmente os tanques iam para a rua e metralhavam, e foi o que aconteceu em Timisoara. Houve mortes, os tanques foram para a rua. Morreu gente. Mas os cristãos fizeram parte, naquela situação excepcional, dessa manifestação contra a ditadura, a tirania de um casal que já durava algumas décadas. Eu fiquei pensando, né, nosso país ele é especial. Ele é especial. A gente pinta a cara, vai na rua e dá certo, né? Não é mesmo? Muito de boa índole, mas se é tão de boa índole, por que a gente ainda tem tanta desigualdade, tanta violência? As questões do Brasil são muito complicadas. Um outro eixo que a gente tem que pensar é o eixo horizontal, então. Se a gente tem uma relação com o governo que é uma relação de ódio e amor, né, e a gente tem que lidar com ela como cristão, como cidadão, nós também temos um eixo horizontal, que é o nosso espaço de vivência entre o povo. Nós somos povo. Esse é o espaço popular que a igreja ocupa. E como é que a gente vive nesse espaço? Como é que a gente pode expressar a cidadania celestial nesse espaço que também é de Deus? E aí que eu quero falar. Eu gosto daquele salmo que diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há, tudo que nela se contém. Os animais do campo, tudo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E tudo que foi feito por intermédio dele. Nada do que foi feito sem ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Esse espaço aqui, gente, é de Deus. Esse espaço é de Deus. O que Cristo veio fazer é inaugurar um processo de... consumar um processo na redenção da cruz, um processo de reconciliação que começou lá no Éden, quando Deus prometeu, eu vou enviar um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Lá já foi feita a promessa de que a inimizade, a expulsão do jardim, o afastamento da presença de Deus santo, do homem pecador, não seria eterno. Que haveria uma reaproximação, uma religação, uma reconciliação. Hoje, nós somos um povo que se diz portador da graça, conhecedor da graça de Deus. E eu me pergunto, será que é assim que os nossos concidadãos brasileiros, paulistanos, onde a gente mora, onde a gente trabalha, é assim que eles olham para a gente, é assim que eles nos percebem? Como gente que está oferecendo uma graça que é universal num contexto de pluralidade, que sabe viver num contexto de pluralidade e oferecer a graça. Será que é assim que eles nos percebem? Ou nos percebem como pessoas rancorosas, ou carrancudas, ou críticas, ou separadas? É assim que... Como é que eles nos percebem? Somos gente da graça ou gente da exclusão? Gente da condenação? Não precisamos condenar ninguém. Nós já estamos... as nossas ações e palavras nos condenam, disse Jesus. Elas é que nos condenam. Mas a graça é um convite para fora do espaço da condenação, da alienação, do juízo. É um convite para a reconciliação, para o amor de Deus, para a salvação, para a redenção.
defender a santidade da vida, a dignidade humana em qualquer lugar. Seja a criança lá na classe dela, ou seja o professor na sala de aula, ou seja o médico, seja em qualquer lugar. O contador, um colega, a pessoa que trabalha de balconista, não importa. Em qualquer lugar, em qualquer esfera, e isso é cidadania. Isso é a universalidade da vida humana, é a santidade da vida, a dignidade do ser humano. Nós não estamos falando, as pedras estão clamando. Nós estamos quietos, outros estão fazendo barulho. Mas, na realidade, essa é uma bandeira cristã. Foi Deus que criou a vida. E por isso ela é digna. Ela merece honra e respeito. Por isso que nós vamos tratar da questão do aborto. Já foi falado do aborto no curso? Ainda não. Vai ser no próximo domingo. Então, se você quiser, esse vai ser o tema de domingo que vem. Um tema muito, muito, muito importante e atual. É um problema. Nós anunciamos o Evangelho respeitando o livre-arbítrio. Nós não estamos batendo com a Bíblia na cabeça da pessoa. Muito menos com a mão. Nós anunciamos boas novas. Não um juízo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Nós estamos aqui confrontando o mal e a injustiça. Eu não vou falar sobre isso, que já foi bem falado no domingo passado. Mas eu queria terminar. Como é que a gente convive com a cidade ímpia? Como é que a gente pode ser cidadão vivendo no meio, que nem Isaías disse, sou um homem de lábios impuros vivendo no meio de um povo de impuros lábios? Como é que é isso? Eu queria sugerir 3 exemplos da Bíblia também. O primeiro é o exemplo de Sodoma. Deus disse, não dá mais. Não dá mais. Vou destruir. O exemplo de Sodoma, de como a família de Ló lidou com aquela situação, foi fugir. Porque a destruição era iminente e eles tiveram que sair correndo. E fugiram. Essa é uma maneira que a gente pode ainda adotar hoje. Né? Fugir, sair correndo. Evitar. Não quero nada com isso. Né? Não vou falar com ele. Nossa, ele tem uma caveira aqui. Vou passar longe. Então, essa é uma maneira da gente conviver. Né? Fica fugindo o tempo todo. Né? E o mal está em toda parte. Uma outra cidade é Nínive. Nínive também é uma cidade ímpia. Da mesma forma, Deus falou para Jonas, profeta dele, eu vou destruir. Chegou, não dá mais. E Jonas conhecia o exemplo de Sodoma. Mas Deus falou, dessa vez foi diferente. Deus falou, mas Jonas, eu quero que você saia daí, vá até lá pregar, e avisa o pessoal que eu vou destruir. Obviamente, quando você avisa que o prédio vai cair, qual é a sua intenção? O prédio vai cair, tranca bem a porta, fecha a janela, deita na cama, dorme, toma um comprimido para dormir, dormonide, e o prédio vai cair. Você não vai sentir nada. É isso que Jonas foi fazer lá? Claro que não. Se Deus falou, vai lá pregar, é porque havia uma chance do pessoal acordar. E foi exatamente o que aconteceu. Só que Jonas é um profeta improvável, relutante. Né? Ele tenta correr, fugir da cidade ímpia, porque ele sabia que era uma cidade terrível. Aliás, era a capital de um império que estava já se levantando e ia causar problema também para Israel. Com um pouquinho mais de tempo, isso ia acontecer. Então, a última coisa que Jonas queria é se meter com esse povo violento, bravo lá. Né? Enfim, ele não era um profeta provável, um missionário que a gente escolheria. Ele tentou fugir, mas Deus parou a viagem dele no meio, né? Foi lá e falou, opa, para tudo aí. Né? Não é bem assim, volta para lá. Né? Usou um peixinho para fazer isso.
E depois ele vai, e o resultado do ministério de Jonas lá é espetacular. A cidade toda se arrepende, do maior para o menor, o rei. Ele manda todo mundo jejuar, inclusive os animais. E o edito do rei era justamente, quem sabe Deus vai mudar a ideia de destruir a cidade. Um movimento da cidade por arrependimento. Aí Jonas continua nessa posição ambivalente. Ele é bem consistente. Ele não queria ir, agora viu que Deus não vai destruir a cidade, ele sai da cidade e fica lá em cima olhando para ver se ele consegue mudar a mente de Deus. Quem sabe, afinal eu sou um profeta, e eu vim aqui que a cidade ia ser destruída. E normalmente Deus cumpre a palavra dele. Então, e afinal de contas, depois de tudo que eu passei, chegar aqui, pregar e não ter a oportunidade de ver em Technicolor, né, a destruição de Nínive, né, ao vivo e a cores. E ele fica lá. Ele não estava dentro da cidade, não estava também longe, porque ele podia ter ido embora, mas ele ficou lá olhando, no meio do caminho, sentado na beirada, esperando ver o que está acontecendo. Preocupado mais consigo mesmo, com a sua sombra e água fresca, do que com a cidade, com as pessoas, com o destino da cidade. Será que, como igreja, a gente não tem optado por essas duas aproximações, abordagens? Ou fugir, pôr a cabeça debaixo da terra, e ficar simplesmente aguardando, né? Aguardando, em vez de chorar com os que choram, se indignar com a injustiça, participar da construção, de semear a verdade na vida das pessoas, na nossa família e nas pessoas com quem a gente convive, e viver essa realidade acima de tudo. Será que a gente não está também, às vezes, como Jonas, numa posição de não envolvimento ou até mesmo de desprezo por essa realidade que a gente tem ao nosso redor? De asco, de aversão. Né? Aversão pela classe política, aversão, né, pela polícia, aversão, enfim. E a gente fica lá esperando para ver o que vai acontecer. Mas eu queria sugerir que existe uma outra maneira de abordar e de conviver com a cidade ímpia, e foi exatamente aquela que Jesus escolheu. Jesus nos dá a imagem definitiva de como deve ser a relação da igreja com a cidade, com a nação, com o país. Nós recebemos ali nos evangelhos uma cena, a gente lê aquela cena incrível, que Jesus, entrando em Jerusalém, ele escolhe justamente a festa da Páscoa, que era o auge da celebração em Israel. A festa máxima. E Jesus amava Jerusalém. Ele tinha chorado em Jerusalém, por Jerusalém. Jerusalém tinha rejeitado Jesus. E ele poderia ter simplesmente virado as costas e ido embora. Ou ele teria, por exemplo, a possibilidade de pegar os seus discípulos e fazer como os essênios, viver uma vida ascética, ir para o deserto, se excluir daquilo tudo e viver como um monge, entre monges. Ou ele poderia, quem sabe, como um dos seus discípulos, Simão o Zelote, ter liderado uma revolução contra o Império Romano, contra o jugo romano, e, quem sabe, levado o povo judeu daquela época a recuperar a sua soberania e ter um trono. E ele fez tudo isso, ele entra na cidade não montado num cavalo de guerra. Ele entra na cidade não numa carruagem de guerra. Não. Mesmo na época em que o povo estava assim no auge, com os pensamentos de libertação, porque o Pesach, né? A Páscoa é a libertação, é a saída do Egito, do povo escravizado, liberdade. Então esse sentimento nacional estava no auge.
E ele entra dessa forma na cidade, montado num jumentinho. Não num cavalo de guerra, não numa carruagem, para cumprir uma profecia antiga, de que o rei, quando viesse, ia vir em humildade para assumir o seu trono. E foi assim que ele fez. Quando ele entra na cidade dessa forma, e a cidade clama, jogando palmas e dizendo, Hosana, que vem em nome do filho de Davi, que vem em nome do Senhor, ele entra, mas na realidade ele está desafiando a ordem pública da cidade, o estilo de vida da nação. Ele veio, sim, assumir o trono. Ele veio desafiar todos os poderes que usurparam a autoridade divina na criação, desde o princípio. Ele veio como um rei reclamando o seu trono, mas eu quero o trono dele, mas ele pagou um preço muito alto. O preço foi a sua morte, e morte de cruz. E a cruz, por assim dizer, foi o trono de Jesus Cristo. Porque foi na cruz, naquele trono de dor, que a Bíblia diz, em João 12:31, que o príncipe deste mundo está condenado. E também em Colossenses 2:15, que lá na cruz ele expôs ao ridículo os principados e potestades nas regiões celestes. Elas perderam força. Eles foram desarmados espiritualmente falando. Na cruz. Na cruz. Eu acho que nós precisamos aprender, como igreja, esse tipo de cidadania encarnada. De entrar na nossa sociedade montando num jumento. Não dizendo que nós somos agora 25%, 30% da população. Que nós temos uma bancada no Congresso. Que nós temos redes de rádio e televisão, jornais. Que no mundo gospel vende mais disco e mais do que qualquer outro. Que a literatura evangélica, de tudo quanto é tipo, boa e ruim, a maioria ruim, está vendendo que nem água. E muita gente ganhando dinheiro. Mas a gente enche o peito. E a gente sente que hoje nós estamos numa outra realidade. Não como o meu avô, que quando se converteu, no começo dos anos do século XX, foi expulso de casa e perdeu tudo. E foi acolhido por missionários, estudou numa escola missionária lá em Minas, Lavras, depois veio para Campinas fazer seminário e se tornou pastor. Fazer o quê, né? Mas nós precisamos entrar de novo em São Paulo, no Brasil, no mundo, montando um jumento. E dispostos a carregar a nossa cruz no dia a dia. Seguindo os passos de Jesus como ele viveu. Se doando inteiramente. Vivendo uma vida íntegra. Denunciando o mal e a hipocrisia da época. E pagando o preço que for necessário para isso. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa leve. E eu queria propor que talvez a única maneira da gente começar, eu sei que tem a Raquel e o Murad estão com um projeto lindo aí, que estão para me mostrar, qualquer hora a gente precisa sentar para eu ver isso aí, um projeto na área de responsabilidade social para a gente pensar e sonhar como igreja. Lógico que isso vai ter que ser elaborado em conjunto. Uma das coisas que me alegra e agrada demais aqui na nossa comunidade é o fato de que é uma construção coletiva. Nós estamos aprendendo a construir junto. E a gente pode ajudar e construir junto com a sociedade também. Nós podemos influenciar e fazer parte. Alianças. Nós temos uma aliança informal com a Visão Mundial. Tem cerca de 60 crianças apadrinhadas por pessoas desta igreja. Desta igreja, 60 crianças. Nós tivemos a experiência tremenda do Miltirão, né? Daquelas, quantos brinquedos? Eu já até esqueci. Mais de 4 mil brinquedos. E cartas pessoais que foram escritas numa tarde. Isso é pontual. Mas há algo que a gente pode fazer mais. Eu não sei o quê. Mas talvez, e essa é a minha proposta, a gente começar orando.
Como Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 a 7. E eu comecei a ler isso de outra forma, como eu nunca tinha lido antes. Olha o que Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, orações de graças por todos os homens, ou seja, pela sociedade, pelas pessoas, pelo povo. Paulo está dizendo: ore pelo povo, ore pela sociedade, ore pelo Brasil. Ore! Temos orado pela nossa nação, nós temos orado pelas pessoas, nós temos orado pelo povo, pela gente, temos pedido e clamado a Deus que tenha misericórdia do nosso país, da nossa sociedade. Talvez seja essa a razão que a gente está tão desengajado, ou muito pouco engajado. Muitos de vocês são engajados, eu não estou generalizando, estou pensando de uma forma muito mais voltada para mim nessa hora. Eu sei que eu me acho em dívida. Eu preciso orar mais pelo povo, pelo Brasil. Quem sabe eu vou ganhar por esse país o amor que Deus tem por ele. Nós vamos. Mas Paulo continua dizendo: ore pelos reis, por todos os que exercem a autoridade, que ele está dizendo: ore pelo governo. Nós criticamos muito, mas oramos pouco. Vamos começar a orar, gente, os pequenos grupos, em casa, na hora da refeição, quando você para orar, no curso de noivos, por favor, pare 5, 10 minutos e ore pelo Brasil, pelo governo. Ore! Vamos orar. Quem sabe a maior transformação que Deus quer fazer é na gente. Mas ele continua. Por que a gente ora dessa forma? Pelo povo e pelo governo? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. A razão de nós orarmos é para que haja uma ordem pública serena, organizada, boa, qualidade de vida, tranquilidade, violência em xeque. Qualidade de vida. Orar pela ordem pública. Porque é num contexto de serenidade, de paz, de estabilidade que existe crescimento, que existe a possibilidade de educação, que existe a possibilidade de investir não em arma, não em exército, não em polícia, mas em educação, em saúde. Orar pela transformação da sociedade, porque em última análise, e com isso eu termino, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Orar pela transformação da sociedade, pelas boas novas do Evangelho da Graça, que transforma de dentro para fora indivíduos, estruturas sociais, cidades e nações. Deus faz isso. Já fez no passado e pode fazer hoje. E talvez a grande razão que não está acontecendo hoje no Brasil, apesar do crescimento da massa populacional chamada evangélica, é que nós não estamos levando a sério de ficar de joelhos na presença de Deus, diante do Pai, dizendo: Senhor, nós somos uma maioria silenciosa. Nós somos um povo de consumidores. Nós temos a fé, nós temos o destino, nós temos a cidadania do céu, mas nós temos uma tremenda dificuldade de viver essa cidadania celestial aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus.